Aleluia, graça e a paz. Que Deus possa estar essa noite te abençoando mais uma vez, através desse culto, através desse momento de adoração. Então eu convido você com toda a sua família a estar reunidos para cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, em forma de gratidão e reconhecimento. Nós nos reunimos para cultuar, para louvar, para engrandecer aquele que é digno de receber o meu e o teu louvor. Ore, fale com o Pai nesse momento, agradeça a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por esse teu amor, o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Tu tem nos livrado, tu tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que possamos, através desse culto, engrandecer ao Senhor Jesus e sair daqui fortalecidos, renovados pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Que cada família, Senhor, que cada um que está de assistir esse culto, esse vídeo, que possa ser abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Incendeia a cada coração, a cada vida, a cada um, ó Pai, que possamos dia após dia estar queimando de amor pela tua presença, de amor por ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos incendiar essa noite, vem nos incendiar neste momento, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Nós temos, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado por esse tempo aqui na Tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem dado oportunidade para estarmos reunidos juntos. Deus, que o Senhor continue queimando em nossos corações, que o Senhor continue queimando no coração de cada pessoa, Senhor, que nos ouve. Senhor, aviva, Pai, o fogo da Tua presença no coração de cada pessoa que está nas suas casas, que nos ouve, Senhor, através, Senhor, dessa palavra, desses louvores, e que o Senhor desperte, Senhor, no coração de cada um dos seus filhos e fortaleça eles para que eles possam viver uma vida, Senhor, no Senhor, enraizados, fortalecidos e aprofundados cada vez mais no Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque é muito bom estar na Tua presença, poder engrandecer, poder entronizar o Senhor, que é digno de louvor, de adoração. Pai, nós entregamos a Ti e pedimos que o Senhor fale a cada coração e continue a falar, Senhor, a vida de cada pessoa, pessoas que nos ouvem nas suas casas, Senhor, Pai, em todos os lugares, Senhor, aonde essa ministração está chegando, e que o Senhor possa, Deus, ministrar no profundo dos seus corações. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. É uma alegria mais uma vez nós podemos estar juntos, conectados, né? Através dessa palavra online aqui que está chegando na sua casa. E é muito bom estar mais uma vez com vocês. E nesse domingo tão especial que nós estamos aqui podendo entrar na sua casa, entrar aí na sua sala, né? E estamos juntos. Estamos com muitas saudades, na verdade, né, de estarmos reunidos como igreja, porque nós gostamos de pessoas, nós gostamos de gente, né? Gostamos de abraçar, gostamos de estar junto. É o que nós gostamos, amamos estar com pessoas. E infelizmente, pelos decretos que têm surgido, a gente não tem tido essa oportunidade de estarmos juntos como igreja. Então, existe uma saudade muito grande em nosso coração. Quero dizer a todos que nós amamos muito cada um de vocês, tá? Mas eu quero ministrar uma palavra para você nessa noite, devido o que aconteceu na terça-feira, na verdade. Na terça-feira, fomos surpreendidos com um grande temporal, na verdade uma grande ventania, né? Que acabou até destelhando algumas casas em algumas regiões aqui do nosso país, nosso Brasil, né? Aqui principalmente no litoral aqui, houve grandes percas, né? E aqui em nossa cidade não foi diferente. Teve algumas casas destelhadas, teve algumas árvores arrancadas, outras quebradas, e assim foi, né? E eu, quando aconteceu isso, eu fui logo no terreno de minha casa, no fundos ali, e algo me chamou a atenção depois que aconteceu isso. Eu vi claro que teve várias árvores que caíram, mas em especial uma bananeira na minha casa, no fundo da minha casa. Tinha várias, né? Mas ela caiu por completo. Ela não quebrou, na verdade, ela foi arrancada, né? Diferente das outras. E quando eu fui separar ela para jogar fora, cortar e jogar, eu olhei na raiz dela. E isso que me chamou a atenção, a raiz estava superficial, estava sobre a terra. Então o vento bateu, logo foi arrancado. E assim eu vi várias árvores no decorrer daqui da cidade arrancadas. E eu me perguntei, mas por que algumas árvores caíram, foram arrancadas com a raiz toda e outras não? Então veio isso no meu coração. Na vida cristã, nós como cristãos, nós enfrentamos algumas tempestades na vida, né?
e algumas tempestades, algumas pessoas elas permanecem, outras pessoas acabam desistindo, sendo arrancados e sendo esfriados na fé e acabam não mais voltando. E com isso eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus que está no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e no versículo 6 a 10, que diz assim, você que está na tua casa, em sua Bíblia, né, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 a 10, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue vivendo nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordar de gratidão, tendo cuidado que ninguém escravize com filosofias vãs e enganosas que fundamentam em tradição humanas e nos princípios alimentares desse mundo, que não em Cristo, pois em Cristo habite corporalmente toda a plenitude da divindade, e por ele está nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade que vocês receberam, e na sua plenitude. Amém, irmãos? Então olha só, o texto é muito interessante. A gente viu isso, o apóstolo Paulo estava advertindo a igreja aqui de Colossenses, devido a muitos falsos ensinos que estavam surgindo naquele momento, e o apóstolo Paulo vem com uma palavra dizendo para eles fortalecer, enraizar, firmar, se edificar a fé em Cristo Jesus, que é o nosso alimento, o que nos sustenta. O apóstolo Paulo estava justamente ensinando a igreja de Colossos a estarem firmados a sua fé, não em filosofias vãs, passageiras, mas em Jesus Cristo. Então, irmãos, você já imaginou uma árvore grande, bonita, sem raiz? Você já pode descrever o destino dessa árvore. Obviamente, o destino dessa árvore é o primeiro temporal que vir, o primeiro vendaval que bater com relação a essa árvore, com certeza é chão, porque as suas raízes são superficiais. Então, a gente começa a ver essa metáfora aqui, nesse pensamento, como uma árvore que não se aprofunda as suas raízes, a nossa fé será derrubada, a nossa vida será derrubada. Então, para não cairmos, para não sermos abalados, para nós permanecermos firmes em Deus, mediante as tribulações, mediante as lutas, nós precisamos estar com as nossas raízes edificadas, fortalecidas, aprofundadas em Deus. Então, com isso, vem um texto à minha mente, ao meu coração, que fala sobre a parábola do semeador. É muito interessante quando você olha, a Bíblia fala que uma parte da semente que foi semeada pelo semeador, ele caiu à beira do caminho, e a Bíblia fala que ao nascer o sol, caiu no chão, veio as aves e comeram aquela semente, né? Arrebataram aquela semente. Ele fala também de uma outra parte da semente que caiu entre o solo rochoso. Nasceu o sol e queimou aquela semente porque não tinha profundeza em suas raízes, por causa das pedras. Caiu outra entre os espinhos. A Bíblia fala também que nasceram aqueles espinhos, cresceram, a árvore também cresceu, logo sufocou aquela semente, né? E a gente sabe que somente uma teve vigor, só uma cresceu, só uma teve na boa terra, só uma cresceu. Mas por quê? Porque foi a única que aprofundou as suas raízes. Todas as outras sementes que caíram sobre a terra, todas elas não tiveram raízes suficiente para permanecer. Porém, uma conseguiu permanecer, uma conseguiu viver toda a plenitude de vida, porque as suas raízes, elas alcançaram e elas penetraram no profundo do solo, e assim conseguiu dar frutos. Então, a gente vê que uma árvore natural, ela tem
na verdade ela tem 3 funções, as raízes para uma árvore. 3 funções. A primeira função é fixar a planta no solo. A raiz, ela serve para fixar a planta no solo. Segunda, para extrair todos os minerais disponíveis daquele lugar. E a terceira, aqui, é acumular substância de reserva. Isso é muito interessante. Então o texto acima que lemos, ele fala que nós devemos estar firmados em Jesus, edificados em sua palavra, para sermos aprovados a nossa fé. E nessa ministração a gente vê justamente isso. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês nessa noite é a função das raízes, que dá a sustentação. Função da raiz, ela dá sustentação. Então entenda uma coisa, as raízes aqui que a gente vê, ela sai do seu tronco e ela busca profundidade para que a sua árvore, a sua grande tronco fique fixado no solo. Então, quando você olha para esse texto, você vê isto. A gente olha que as árvores, elas precisam estar muito bem edificadas nos solos, para que elas possam suportar a grande tempestade, as lutas da vida. E quando nós olhamos aqui para a parábola do semeador, a gente vê justamente isso. E uma semente que me chama a atenção aqui, vou falar sobre as outras, mas é aquela que caiu em um solo rochoso. A gente vê que a Bíblia fala em Mateus capítulo número 13, versículo 5, ela fala que outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e o vento logo nasceu, visto não ter profundidade na terra, saiu porém o sol e queimou, porque não tinha raiz, e secou. E Jesus explica essa parábola aqui para nós. Ela fala que caiu sobre a pedra, é aquela que ouviu a palavra. Primeira coisa, ela ouviu a palavra, recebeu com alegria. Ele fala, só que não tem raiz. Creram apenas por algum tempo, havendo provações, dificuldades, se desviaram. Olha só com o segredo para a vida cristã, para nós: não aprofundar as suas raízes. A gente sabe que tem um grande perigo: morte. Não aprofundar as nossas raízes em Deus, existe um perigo, é morte. Ela nasceu com alegria, a gente viu, o texto fala que ela cresceu, ela nasceu alegremente, radiante, mas logo morreu. Mas por quê? Porque não desenvolveu raízes. A Bíblia fala em Salmos capítulo 1, no versículo número 3, ele fala assim, ó, ele será como uma árvore plantada à margem dos rios, nunca deixa de dar fruto em estação próprias, as suas folhas nunca murcham, e ele sempre terá sucesso em tudo o que faz. O que é isso que ele está falando para nós aqui nesse texto? É que uma árvore que tem as suas raízes edificadas e fortalecidas, elas sempre vão dar fruto, elas sempre vão permanecer em meias lutas. Então a gente olha aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ela é aquela pessoa que aceitou, porém com alegria, mas ela não se aprofundou as suas raízes. Então, ao passar do tempo, o que acontece? As lutas vieram, a tempestade começaram a bater sobre aquela pessoa. Então o sol escaldante veio, os ventos fortes vieram e não suportou, e logo morreu, porque as suas raízes eram superficiais. Ser superficial é um perigo na vida cristã. Então por isso eu e você, nós enfrentamos muitas coisas nos nossos dias, nós enfrentamos muitas lutas, nós enfrentamos muitas dificuldades em todos os lugares que nós vamos. Só que o que acontece, qual que vai ser o diferencial na vida de pessoas? É aqueles que têm as suas raízes aprofundadas, porque aqueles que têm as suas raízes superficiais, ela tem um grande risco de morrer, de cair, de desistir.
Então a gente vê aqui como uma planta que é nascida em um terreno pedregoso, uma pessoa, a pessoa que, aquela pessoa que meio às dificuldades, ela consegue aprofundar suas vidas em Deus. Uma pessoa sem profundidade na palavra é uma pessoa que vive numa vida de superficialidade. Isso não é bom. E a gente precisa voltar a nossa vida para a palavra. Por quê? Tem pessoas que levam a vida cristã como uma vida de troca. Senhor, o Senhor me abençoa, o Senhor faz isso para mim, e eu logo faço isso para o Senhor. Irmãos, tem pessoas que pensam que Deus é como se Jesus fosse uma lâmpada mágica, né? Você vai, esfrega a lâmpada, sai um gênio e ele fala para você: você tem direito a 3 pedidos. Não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que no dia a dia a gente vai se levantando, vão acontecendo algumas coisas. Então a vida com Deus é uma vida de permanência, é uma vida de estabilidade, é uma vida de firmeza. Não é uma vida de troca. Não é uma vida de troca. Senhor, eu te dou, eu te adoro e o Senhor me abençoa. Pelo fato de muitas pessoas viverem assim, então vem a decepção, porque as pessoas colocam toda a sua fé em algo, em alguma coisa. Então aquelas pessoas são decepcionadas. Quem sabe a oração dela não é ouvida por algum momento, porque tudo tem um tempo determinado. Então as pessoas começam a se decepcionar. Alguns se decepcionam com liderança, outros se decepcionam com pastores, outros se decepcionam com o irmão das igrejas, e assim vai. E o que acontece? O diabo, que é especialista em trabalhar na decepção no coração do homem. Então, quando essa pessoa é comparada, essa pessoa que a semente caiu à beira do caminho, no terreno rochoso. Então, irmãos, entenda comigo isso. Nós precisamos voltar a nossa vida, o nosso coração para Deus. A Bíblia dá um exemplo da terra boa, a semente que caiu numa terra boa. A Bíblia descreve isso como uma semente boa, aquela que enfim caiu numa terra boa. O que acontece aqui nessa terra? Ela fala que, tendo ouvido a palavra, ela reteve, ela enraizou, e essa frutificou com perseverança. Irmãos, essa última semente foi a única semente que permaneceu firme, que não morreu e que frutificou. Por quê? A gente sabe que o grande segredo dessa semente aqui foi as suas raízes. Porque as suas raízes, essa semente nasceu, cresceu, se aprofundou na terra, as suas raízes, e por causa disso ela frutificou, prosperou. Então, quando chegou a tribulação, ela não desistiu, ela não reagiu, ela reagiu bravamente à tempestade, porque havia força suficiente para resistir os dias maus. E assim é comigo, com você. Nós precisamos, os dias maus, resistir forte. A gente vê que na Bíblia várias pessoas, homens e mulheres de Deus, passaram por tempos difíceis. Foram tempos de dificuldade, aflições, perseguições, mas eles resistiram firmes, porque eles estavam sustentados as suas raízes em Deus. Na verdade, eles são os verdadeiros heróis da fé, são os personagens bíblicos que suportaram tudo. Eles suportaram tudo, e eles são exemplos para mim e para você poder permanecer também. Porque sabemos que somente em Cristo somos sustentados para não cairmos nos vendavais. É somente Cristo que vai dar essa força para mim e para você. Se a primeira função da árvore, da função da raiz, é impedir que a árvore caia, a gente sabe que nós precisamos estar edificados. Então tem um texto da Bíblia que chama atenção, que na verdade está em João capítulo 15, que ele fala que o próprio Jesus nos adverte que Ele é videira e nós somos ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque ele fala que sem mim nada poder fazer. Jesus está nos orientando.
E ele fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e será como um ramo, o seu ramo secará, e será apanhado e lançado no fogo. Então é isso que acontece com as pessoas que não têm as suas raízes fortalecidas em Jesus. Ela logo secará. Isso é muito triste. Então o segredo da nossa força não está na nossa resistência. O segredo da tua força não está na tua resistência, não está em nós, mas está em Cristo. Isso é uma verdade. Então por isso que eu e você precisamos enraizarmos, nós precisamos nos aprofundarmos para não tropeçarmos na fé. Quando nossas raízes, irmãos, entenda isso, quando as nossas raízes não estão fortalecidas em Jesus Cristo, sabe o que acontece? Muitas pessoas acabam tomando atalhos na vida, porque elas não sabem tomar a direção que Cristo está dando. Então o atalho é o melhor lugar, o atalho é a melhor opção, e na verdade nós não podemos pegar atalho. Aqueles que estão em Cristo, eles não pegam atalho. Aqueles que estão edificados em Jesus, eles não pegam atalho, eles permanecem firmes. Sabe por quê? A Bíblia fala para mim e para você em Provérbios 16, que há caminho que parece direito aos homens, mas no final ele conduzirá à morte. E isso é uma grande verdade. Há caminho que parece direito aos nossos olhos, mas muitos deles são perigosos e nos levam a uma morte espiritual e ao abandono da fé, e nós ficamos vulneráveis aos vendavais da vida. Por isso mantenha firme teus olhos em Jesus, para evitar que você morra espiritualmente, para que você não perca a sua fé. Precisamos criar raízes em nossa vida cristã, aprofundarmos nossa fé, para que não venhamos cair diante das ventanias, dos vendavais que aparecem diante de nós. Precisamos permanecer na videira, que é Cristo Jesus, para que as nossas raízes estejam fortalecidas em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que sem Jesus nada podemos fazer, e de fato é uma verdade. Se nós acharmos que sem Jesus não podemos fazer alguma coisa, nós estamos muito enganados. Nós precisamos fortalecer todos os dias nele, para que nós possamos vencer cada luta que apareça diante de nós nesses dias. Outra coisa que a gente vê que é a segunda função das raízes é retirar nutrientes do solo. Isso é muito importante, irmãos, para nossas vidas. A segunda função da raiz é tirar os nutrientes, alimentos que mantêm uma árvore vigorosa. Então tem árvores, tem espécie de plantas, de árvores, que elas são adaptadas em lugares com solos bem duros, áridos. Então essas árvores que elas fazem, as suas raízes, elas se aprofundam tanto até encontrar um lugar onde possa nutrir toda uma árvore. Isso é de fato o que acontece numa árvore de verdade. Mas também tem aquelas árvores que elas estão edificadas sobre terrenos que são úmidos. Então essas árvores não precisam ir muito fundo para tirar nutrientes. Porém, essas árvores são vulneráveis aos vendavais, aos temporais. Mas toda semente, quando é lançada na terra, toda semente ela tem uma raiz principal. Essa raiz de uma árvore principal, ela é chamada de pinhão da árvore, que provavelmente seja a primeira raiz que nasce. O objetivo dessa raiz, logo quando nasce, é ir diretamente para o fundo. Provavelmente essa é para ir diretamente para o fundo. Ela cresce diretamente para baixo em busca de água. Ela é o pinhão. O nome dessa raiz é pinhão, que traz estabilidade para a planta. É uma verdade isso, irmãos. Então essa raiz ela continua a se estender para baixo o suficiente para localizar os alimentos necessários para que essa árvore produza fruto. É assim comigo e com você. Nós somos árvores, nós somos comparados como árvores diante de Deus. E nossas raízes precisam estar fixadas, profundas em Deus. Porque dessa forma, irmãos,
os dias maus quando chegarem, nós vamos estar firmados em Jesus. Então a gente sabe que Jesus, Deus, Ele olha para nossas vidas e quer que olhar em mim e você e encontrar pessoas assim, que se fortalecem nele, que buscam nele o crescimento. Então temos tempo hoje, temos tempo de busca, temos que crescer, temos que olhar para a palavra de Deus e buscar esse aprofundamento em Deus. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando vem o vento, vem a tempestade, ela permanece para sempre. Esse é um exemplo para mim e para você. Mas a palavra do semeador, ela tem dois exemplos de negligências provocada por falta de fixação das raízes. Que na verdade, a primeira aqui é que a que caiu à beira do caminho, que vendo as aves e comeram as sementes. Jesus explica. Jesus fala que aquele que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e vem em seguida o diabo, rebata no coração a palavra para que não suceder, crendo, não sejam salvos. Então a gente sabe que as sementes estão sendo semeadas, as palavras estão sendo semeadas, só que a gente sabe que a semente que cai na beira do caminho, praticamente, é aquela que não tem raiz, aquela que não chega a nem criar raiz, sendo alguns nem chegam a nascer, porque não são alimentadas e morrem desnutridas. Estas sementes significam aquela que dá uma atenção superficial para Deus, demonstrando um desprezo pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Talvez hoje, até muitas pessoas, por certa curiosidade, eles vão, mas logo não levam muito a sério. São aquelas pessoas que ouvem somente. Irmãos, na verdade, nós precisamos muito mais do que ouvir. Nós precisamos ouvir e se aprofundar em Deus, porque vai fazer toda a diferença para a nossa vida e para a tua vida também. A gente sabe que tem aquela outro exemplo que não fixou a semente, foi o exemplo daquela que caiu entre os espinhos. A Bíblia fala sobre ela, que os espinhos sufocaram a semente, cresceram e sufocaram a semente. E Jesus explica essa parábola de uma forma muito interessante. Ela fala que aquela que caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleite da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, somente a gente sabe que essa semente, ela cresceu, ela criou um pouco de raiz, mas ela não chegou a se aprofundar muito, porque por fato de poucas raízes, então ela foi sufocada pelas ervas daninhas, pelos espinhos. E a gente sabe que essa aqui, a Bíblia fala que é uma pessoa que já conhece, já entende, porém ela deixou se contaminar com outras coisas. E a gente sabe que no decorrer dos dias, muitas pessoas têm deixado prioridades do Evangelho e têm se conectado com outras coisas, têm deixado aquilo que é primazia na vida com Deus e têm se conectado com outras coisas. A Bíblia dá um exemplo aqui para nós, que muitos, isso pode ser a busca de riquezas, outros que se enrolam com tantas coisas, tantas concupiscência dos olhos, soberba da vida, e muitas pessoas, elas se decepcionam dessa forma com Deus, com a igreja, com pessoas, e na verdade ela chega num nível até de perder o seu primeiro amor. E aí a gente sabe que em Atos capítulo 2, no versículo número 4 e 5, ela fala que tem uma coisa contra ti. Irmãos, muitas pessoas, elas têm abandonado o seu primeiro amor nesse momento, porque elas têm sido sufocadas por outras coisas, têm trocado uma vida com Deus, têm trocado uma vida de oração, têm trocado outras coisas pelo aquilo que é essencial. Então a gente vê, a Bíblia fala assim para essa igreja: eu tenho uma coisa contra ti, abandonaste teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E Deus está fazendo um convite para nós hoje. Será que você que está me ouvindo hoje, na sua casa, o seu primeiro amor, como está? A pergunta é: será que você perdeu ou você está no teu primeiro amor? É muito interessante quando você é comparado no casamento, no namoro e tudo mais. No primeiro amor tudo é tão lindo, tudo é tão gostoso, tudo é tão especial. Mas no decorrer dos tempos as coisas vão se tornando monótonas, as coisas vão se tornando tão iguais, e já parece que a minha vida não é como no início, o meu relacionamento com a minha esposa não é como no início, na minha vida com Deus não é como antes. E a Bíblia fala: se arrepende e volta à prática das primeiras obras, porque sabemos que isso nos ensina uma lição muito importante. Somente Cristo pode nos nutrir, somente Cristo pode nos alimentar, somente Ele pode nos dar os nutrientes que nós precisamos. Jesus é o único alimento que nutre a nossa vida, a nossa alma para todo sempre. É Ele. A gente sabe que tem um texto na Bíblia, aqui em João capítulo 6, ele diz assim: respondendo Jesus, na verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Na verdade, o verdadeiro pão do céu é o Pai que nos dá, porque o pão de Deus que desceu do céu, que nos dá a vida ao mundo, que dá vida ao mundo. Então eles disseram: nos dar-nos para sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem vem a mim jamais terá sede. Esse é o nosso alimento verdadeiro, é o alimento que a nossa alma precisa, é o alimento que nos nutre todos os dias, é o alimento principal da nossa vida. Jamais podemos deixar esse alimento, que é estar na presença de Jesus, estar na presença do Senhor. Nós precisamos todos os dias estar enraizados, fortalecidos nele. Observe que depois de uma tempestade, você sai pela rua olhando, depois de um vendaval como nós tivemos esses dias, na terça-feira, você sai pela rua, você vê árvores muito machucadas, não é verdade? Você vê que as árvores, folhas caíram, galhos foram quebrados, mas ela permaneceu em pé, logo se recuperou seu vigor e sua aparência. Passam alguns dias, já começam a nascer outros galhos e tudo se torna normal. O importante é que a sua raiz não foi abalada, a sua raiz permaneceu firmada em Jesus. É assim com a minha vida e com a tua vida. Por quê? Porque sabemos que as lutas que nós enfrentamos, as provações, nos fazem chorar. Sabemos que nos abate o coração. Às vezes achamos que não suportaremos, mas nós permanecemos firmes, nós permanecemos firmes. E a tempestade logo passa e vem a bonança. E vem um texto no meu coração, Salmos 30, versículo 5. Ao anoitecer vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso é muito importante. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram uma vida vitoriosa após passarem por sofrimento. O sofrimento, a luta acontece em nossas vidas. Olha o exemplo da vida de José. José chegou a ser governador do Egito, mas antes ele passou por lutas, por provações, por dificuldades, sofrimento, sendo até acusado injustamente e preso. A gente vê Paulo vivia preso, mas a gente sabe que vivia em viagem, sempre tinha vantagem na cadeia que o prendiam, mas ele tinha um espinho na carne. E Deus lhe disse que aquele espinho era para controlar a sua vanglória. A gente vê isso. Jesus sofreu crucificado, em função do sofrimento brotou essa igreja. Olha só, irmãos. Então
lutas aconteceram, perseguições, lutas, tempestades, são experiências comuns em nossas vidas. Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo. Precisamos estar ligados a Ele para sermos alimentados e fortalecidos. Por quê? Entenda uma coisa, amados. Sem Cristo, naufragamos na nossa fé. Sem Cristo, com certeza, morreremos facilmente secos. Sem Cristo, não suportaremos o sal escaldante e os tempos áridos que abatem as nossas vidas. Lembre, sem Ele nada podemos fazer. E a terceira função das raízes é acumular substância de reserva. É muito interessante você saber que nós precisamos nos fortalecer de uma forma tão grande. É o exemplo das 10 virgens. Quando elas tinham as 10 prudentes, as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nércias, a gente sabe que as 5 prudentes, elas tinham as suas lâmpadas e tinham também reserva. E as outras nércias não tinham. Elas tinham só o suficiente para viver. E na verdade, na vida cristã não é assim. Eu e você precisamos nos nutrir de uma forma e ter suficientemente para estar preparado para qualquer luta que aconteça. Não é fácil, mas a gente está em Cristo, a gente consegue viver todas as tempestades. Somos conscientes da tempestade da vida. A gente sabe disso que elas vêm, mas se você estiver fortalecido nele, em Jesus Cristo, você pode passar o que for, o deserto que for, a luta que for, você firme em Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Eu quero orar, eu quero encerrar com um versículo aqui da palavra de Deus que Paulo nos diz, né? Ele fala assim, ó: o que se separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Ele fala: será tribulação? Ele fala: será angústia? Ele fala: será perseguição? Será fome? Será nudez? Ou perigo? Ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem alturas e nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, é muito interessante nós pensarmos nesse texto. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Para isso, eu e você precisamos estar enraizado e firmado em Jesus Cristo. Irmãos, ventos, tempestades, elas sempre terão em nossa volta. O que vai fazer você permanecer até o fim, se as suas raízes estão bem fixadas e fortalecidas em Jesus Cristo. Amados, então nós vamos adorar o Senhor com uma canção aqui, e em seguida nós estaremos orando a Deus. Então eu digo para vocês, não temam as coisas que temos passado, seja fiel até o final, e Ele vai te dar a coroa da vida, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança aprovações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Amém? Então eu gostaria que você agora nesse momento fechasse seus olhos aí na tua casa. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, e eu quero juntamente com você estar adorando, orando ao Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo, estamos aqui na tua presença nessa noite, Deus, e vendo o quão importante é nós não termos raízes superficiais, porque
raízes superficiais, qualquer vento derruba. Nós precisamos ter nossas raízes aprofundadas em Ti, porque assim seremos, Senhor, inabalável. Assim seremos, Deus, permanentes. Assim seremos, Senhor, fiéis ao Senhor até o último dia da nossa vida. Deus, ajuda-nos a fortalecer a nossa vida em Ti, as nossas raízes em Ti, Deus, em nome de Jesus. Senhor, o Teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Senhor. Eu peço que o Senhor venha entrar em nossas casas agora, Senhor. E quem sabe aquelas pessoas, Senhor, que têm tido as suas raízes, Deus, vulneráveis, eu peço que haja, Senhor, nessas pessoas, um aprofundar no Senhor, Pai. Que sabemos, Deus, que em nome de Jesus, se nós tivermos uma vida do Senhor, se nós tivermos uma vida edificada, enraizado, firmados nessa fé no Senhor, Pai, nós vamos transbordar de gratidão ao Senhor. Pai, nós temos que ter cuidado, Senhor, de nós não sermos contaminados com nada nesse mundo, mas que as nossas raízes, Deus, estejam firmadas em Ti, Deus. Nós queremos muito mais do Senhor em nossas vidas, e nós clamamos, Pai, para que Teus filhos e filhas nesse dia tenham, Senhor, as suas raízes, Senhor, aprofundadas em Ti, e que de Ti o Senhor possa nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida, Senhor, feliz no Senhor. Pai, em nome de Jesus. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Nós queremos cada vez mais
mais o Senhor em nossas vidas. Pai, independente de lutas, dificuldades, jamais queremos perder o nosso primeiro amor, jamais queremos perder sem uma vida no Senhor, jamais queremos, Deus, estar longe do Senhor, mas queremos estar cada vez mais perto de Ti. Deus, eu oro abençoando cada família, Senhor, cada pessoa que nos ouve, sejam tocados e abençoados, Senhor, pela Tua presença, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que tenhamos uma vida, Senhor, enraizados em Ti, fortalecidos. Então fortalece cada pessoa, fortalece cada homem, cada mulher, fortalece cada pessoa nesse tempo difícil, que cada um sejam fortalecidos, Pai. É que nós oramos, é que nós clamamos e pedimos a Ti. Nós abençoamos, Pai, cada lar, cada filho Teu, cada filha, cada jovem, cada pessoa, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida, que você possa ter essa vida em Deus, em Jesus, fortalecendo cada dia as suas raízes em Deus. Busque, não deixe de buscar, mas busque se fortalecer todos os dias da sua vida. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre ela permaneça, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.